A verdade é que Jesus está voltando. Os sinais estão claros. Você abre o jornal todos os dias. Eu digo para você, você está lendo sinais ao vivo acontecendo. Sinais de cumprimento de profecias bíblicas. Você abre o jornal e vê o Havaí, sendo lá, Maui, sendo destruído por aquelas chamas, ninguém sabe explicar o que aconteceu. Profecia se cumprindo. Você vê tsunamis acontecendo, profecia se cumprindo. Você vê terremoto acontecendo, profecia se desenrolando. Você vê guerras e rumores de guerras acontecendo, Jesus já tinha avisado. Nada, querida, novidade. Para a igreja do Senhor Jesus, e é um dos motivos de nós sermos tão alegres e não termos medo de nada, porque nós vemos todas as coisas acontecendo e nós já sabemos, Jesus já nos falou, o fim está chegando. Então vamos lá, vamos entrar na palavra que temos muita coisa aqui para falar. Como a maioria sabe, nós iniciamos há 2 semanas uma série chamada Maranata. Maranata, que significa Ora Vem Senhor Jesus. Ou seja, estamos falando sobre a segunda vinda de Cristo. Amém? E eu falei isso no início da série e quero enfatizar hoje de novo. É um assunto aonde nós poderíamos ficar o ano inteiro pregando sobre isso. Sobre a profecia dos últimos tempos, porque, como eu falei, mais de 70% das profecias do Antigo Testamento eram sobre a segunda vinda de Cristo, né? A menor parte era sobre a sua primeira vinda, ele já veio, né? Há mais ou menos 2000 anos atrás, ele já morreu na cruz, ele já ressuscitou, ascendeu aos céus, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e está aguardando para a sua volta. Amém? E eu não vou entrar em todos os detalhes, gente, porque nas últimas semanas a gente já passou por bastante coisa. Então, se você quiser ouvir as 2 palavras das 2 últimas semanas, elas já estão disponíveis na nossa conta no Spotify. Você bota lá Igreja United Tijuca, você vai ver todas as nossas últimas palavras estão lá. Inclusive, quinta-feira eu estou fazendo uma série também, Finanças Celestiais, que está sendo poderoso. Está lá no Spotify também, vai lá, né? Estuda o que está lá, que realmente é um conteúdo muito importante. E em breve, né, se Deus quiser, como diz a minha avó, e Ele há de querer, nós vamos lançar uma conta no YouTube, onde teremos disponibilizado as nossas palavras também em vídeo. Então você vai poder tanto ouvir no Spotify, quanto assistir no YouTube as nossas palavras. E mais para frente ainda, em nome de Jesus, já começa a crer, orar comigo. Nós vamos voltar a fazer transmissões dos nossos cultos ao vivo. Então, se você um dia viajar e para o outro lado do mundo, você vai poder assistir o culto aqui conosco. É um instrumento também para alcançar outras vidas. Mas, gente, é necessário investimento, tanto em equipamentos, quanto em pessoas, quanto em treinamento, muitas coisas. Mas, enfim, já estou aqui falando para a igreja para gerar fé, para você crer comigo, ter expectativa por isso, ficar me cobrando sobre isso. Amém? Então, como eu falei, o foco dessa série não é falar sobre tudo que se tem para falar sobre profecia dos últimos tempos, escatologia, ou seja, o estudo dos últimos tempos, porque é muita coisa. O nosso foco nessa série está sendo na noiva. O nosso foco dessa série está sendo na Igreja de Cristo. E o que vai acontecer com a igreja, qual é a agenda, qual é o calendário, quais são as profecias que nós estamos esperando que aconteça. Algumas delas, como a gente já falou, já estão acontecendo. Um dos principais sinais do fim dos tempos e da vinda do Senhor é a reconstituição do Estado de Israel como um Estado oficial. Isso foi profetizado diversas vezes nas Escrituras, que são milenares, se cumpriu, né? Não é nem mais nesse século, já é a notícia do século passado, século 20, já estamos no século 21, às portas da volta do nosso Messias. Amém?
E Jesus, ele vai voltar principalmente, é lógico, existem muitas coisas que Jesus vai realizar, como eu falei, grande parte das profecias é sobre a segunda vinda, sobre esse momento em que nós estamos esperando, mas Jesus ele vem para buscar a sua noiva, a sua igreja, aquela pela qual ele morreu na cruz, aquela pela qual ele foi pregado, ele recebeu a coroa de espinhos, ele derramou o seu sangue, teve o seu lado perfurado, ficou com o seu corpo no sepulcro durante 3 dias. Mas durante esses 3 dias, querido, o corpo de Jesus ficou no sepulcro, mas o seu espírito trabalhou muito. Ele tomou as chaves do inferno e da morte, ele adentrou o santuário santo, ele se fez propiciação no nosso lugar, e tudo isso já é um outro grande assunto, mas a verdade é que Jesus está voltando. Os sinais estão claros. Você abre o jornal todos os dias, eu digo para você, você está lendo sinais ao vivo acontecendo, sinais de cumprimento de profecias bíblicas. Você abre o jornal e vê o Havaí, sendo lá, Maui, sendo destruído por aquelas chamas, ninguém sabe explicar o que aconteceu, profecia se cumprindo. Você vê tsunamis acontecendo, profecia se cumprindo. Você vê terremoto acontecendo, profecia se desenrolando. Você vê guerras e rumores de guerras acontecendo, Jesus já tinha avisado. Nada, querida, novidade. Para a igreja do Senhor Jesus, e é um dos motivos de nós sermos tão alegres e não termos medo de nada, porque nós vemos todas as coisas acontecendo e nós já sabemos, Jesus já nos falou. Está acontecendo guerra? Não é novidade. Sabemos o que está acontecendo. O fim está chegando. Olhamos nos noticiários, andamos na rua, vemos o amor de muitos esfriando, vemos todo tipo de atrocidades acontecendo, profecias se desenrolando. E, como eu falei, poderia ficar aqui falando muito sobre isso, mas hoje nós vamos levar o nosso foco totalmente para aquilo que podemos considerar o momento mais importante da história da igreja. Talvez você pense, pastor, o momento mais importante da igreja não foi a cruz de Cristo? A cruz de Cristo, querido, ela foi o momento mais importante de toda a história, de toda a humanidade. A cruz de Cristo, o momento da crucificação, é o centro de todas as coisas. Jesus, ele é o centro de todas as coisas. Mas eu estou falando de uma forma pessoal para a igreja. Está prestes a chegar o momento aonde vai se cumprir completamente as promessas que Jesus tem para as nossas vidas. E esse momento, querido, é chamado na palavra de as bodas do Cordeiro. É o casamento do noivo com a sua noiva. Na palavra de Deus, a palavra, o Senhor Jesus, ele usa essa figura de linguagem para nos falar, nos mostrar sobre o relacionamento do nosso Senhor Jesus com a sua igreja, Paulo, ele fala sobre aquele que é o cabeça e nós somos o corpo, mas ele também é apresentado como o noivo que vem buscar a sua noiva que está sendo apresentada. O primeiro a falar sobre isso é o Senhor Jesus, quando ele fala lá sobre, daqui a pouco a gente vai ler aqui em Mateus, no capítulo 24, se você já quiser abrir a sua Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 24, mas, queridos, o encontro da igreja com Jesus vai ser, assim, o evento magno da história. O evento, o ápice, o evento, assim, mais excelso, mais excelente, eu quero usar, assim, palavras complicadas do dicionário para descrever o indescritível, porque apenas no dia quando isso acontecer, aqueles que participarem
vão ter completa noção e revelação do que está por vir. E como eu falei semana passada, eu preciso falar brevemente disso, né, sobre o dia do Senhor. O que mais foi profetizado no Antigo Testamento é que viria o grande, terrível e temível dia do Senhor Jesus. Ele é composto por muitos eventos. O dia do Senhor não é só um dia, mas é um evento que vai começar com o arrebatamento da igreja. Talvez você já deva ter ouvido falar disso, que a igreja do Senhor Jesus será arrebatada. Existem algumas vertentes que discordam de que a igreja vai ser arrebatada antes, né, do dia do Senhor, do início da grande tribulação aqui na terra. Nós temos vivido ao longo de toda a história muitas tribulações, mas a palavra diz que vai chegar um dia em que haverá na terra uma grande tribulação. A humanidade vai passar por eventos que ela nunca passou. A terra vai experimentar uma destruição que ela nunca viu em toda a história da humanidade, toda a história da existência. E quando isso acontecer, a igreja vai ser arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, a era da igreja vai ser finalizada, vai se iniciar na terra uma nova dispensação. Não vai ser mais a dispensação da graça, não vai ser mais a dispensação da igreja, porque a igreja não estará mais aqui e não haverá mais igreja aqui na terra. As pessoas procurarão e não nos encontrarão, amém? E enquanto estivermos com o Senhor, e aí eu vou falar sobre isso, esse momento que nós estamos com o Senhor, no nosso casamento com o noivo, no nosso encontro com Ele, a terra passará por uma grande tribulação, o anticristo se levantará, o falso profeta se levantará, muitas coisas se desenrolarão na terra. Do céu o Senhor vai enviar o seu juízo, né, com a abertura dos 7 selos, o derramamento das 7 taças. Serão tocadas as 7 trombetas, os anjos serão liberados sobre a terra para executar juízo sobre a humanidade, amém? E quando tudo isso se desenrolar, Israel se converterá ao Senhor, reconhecerá Cristo como Messias. Isso fará com que ele retorne para a terra, agora não mais sozinho, mas casado com a sua noiva, com os seus santos. Eles virão para a terra, trarão justiça, guerrearão. Jesus vai guerrear com seus santos, com seus anjos, contra os exércitos de toda a terra e governará por 1000 anos. Semana que vem nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que acontecerá depois de tudo isso, os 1000 anos e a eternidade. Mas hoje eu não quero focar e falar sobre o que vai acontecer aqui na Terra. Mas eu quero, como alguém que tem um foco de uma câmera, a nossa câmera hoje, o nosso prisma, o nosso olhar está seguindo a igreja. Para onde a igreja vai, hoje estamos aqui. Nós estamos aqui. Domingo à noite, provavelmente, com certeza, no Brasil, milhares e milhares e milhares de igrejas estão reunidas, celebrando o seu culto, né? O fuso horário vai girando e glória a Deus, todo dia, toda hora tem culto acontecendo em algum lugar. A igreja do Senhor Jesus está pregando o evangelho, está aqui na terra, dizendo a verdade, anunciando para as pessoas se arrependam dos seus pecados. É tempo da graça, Jesus está voltando, o tempo vai acabar, você vai morrer. Se você não aceitar o Senhor Jesus, você vai para o inferno com toda certeza absoluta, para escapar da morte eterna apenas com arrependimento de pecados, entregando sua vida para Ele. Estamos aqui, cumprindo a nossa missão. Mas vai chegar um dia, como a palavra diz, ninguém sabe o dia nem a hora, no abrir e piscar de olhos, de repente, não estaremos mais aqui. As pessoas vão nos procurar e não vão nos achar. E serão dias tão terríveis que poderia falar de muitos detalhes desse tempo terrível, mas a palavra diz que nesse tempo haverá um momento da grande tribulação que as pessoas vão querer morrer, elas vão procurar a morte, de tão terrível que vai ser, mas nem isso elas vão conseguir. De alguma forma as pessoas não vão conseguir sequer
Enfim, talvez isso seja forte, mas sequer o suicídio vai ser pior do que essa opção. E agora, nesse momento, eu quero até mesmo orar com você, porque existem pessoas aqui nessa noite que precisam dessa palavra. Eu sei que talvez o que eu vou falar aqui, algumas coisas são duras, algumas coisas são fortes ou são desafio para a sua fé, mas diante do Senhor e da sua palavra, querido, ouça a palavra do Senhor. A igreja está aqui pacientemente, com muito amor, mesmo debaixo de perseguição, mesmo debaixo de zombaria, como Jesus mesmo disse, quando alguém, né, te acertar num lado da face, dá o outro, e a gente está aqui só levando chulapada na cara, dizendo, Jesus te ama, querida, se arrependa dos seus pecados, é tempo. Então, querido, hoje é tempo, eu oro em nome de Jesus que essa palavra abra os olhos espirituais de todos nós aqui dessa noite. Senhor Jesus, eu oro, Pai, para que nesse lugar, se existe algum coração endurecido, duvidoso, com falta de fé, que o Teu Espírito Santo toque agora nesse coração, porque essa palavra é para todo homem, toda mulher, todo ser humano nessa terra, precisa entregar a sua vida para Cristo de uma forma desesperada. Oh, eu oro em nome de Jesus, que seja revelado a miséria humana. Oh, como somos pobres, como somos cegos, como somos nus e precisamos ser curados. Os nossos olhos precisam ser abertos pelo Senhor. Precisamos receber novas vestes porque estamos nus, com a vergonha, o pecado exposto. Oh, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra gere fé, gere esperança, gere vida, em nome de Jesus, amém. Amém? Então vamos lá, gente, eu vou acelerar aqui, porque tem muita coisa para falar. Deixa eu respirar. Vamos lá. A igreja do Senhor, como eu falei, ela está prestes a terminar. A era da graça vai terminar. Será o fim da igreja aqui e o mundo vai seguir sem a igreja. Não vai ter igreja na terra. Pastor, durante esse período, então ninguém vai se salvar? Sim, ainda assim a graça do Senhor estará estendida. Ainda haverá misericórdia, mas não será mais o tempo em que nós estamos vivendo aqui. Vai ser diferente. Amém? Tanto que a gente vai ver, talvez a gente veja daqui depois lá em Apocalipse, que quando estivermos nos céus com o Senhor, vai ter um momento em que chegarão os santos da tribulação. Ou seja, as pessoas que durante esse tempo aqui na terra não se dobraram ao anticristo, não se dobraram ao sistema babilônico do mundo, não aceitaram a marca da besta, não aceitaram adorar a imagem que ela estabeleceu, né, não aceitaram se prostrar à idolatria que vai ser estabelecida. E eu vou dizer, querido, esse sistema já está sendo estabelecido na terra. O sistema de governo único já está em andamento na terra. Semana passada eu falei sobre isso. Isso eu não falo não só baseado na Bíblia, mas isso eu falo baseado nos jornais. Amém? Não estou falando do G1, não estou falando da CNN, né? Lê Newsweek, lê New York Times, lê Scientific American, né? Lê coisas que falam realmente de geopolítica. O mundo já está se preparando para moeda única, governo único e religião única. Esse é o tripé. Se você está duvidando é porque você não lê o jornal. Vai se informar, querido. Vai estudar. Eu estudo. Eu sou pastor, eu prego a palavra, mas eu não sou burro. Amém? Eu gosto de estudar, eu gosto de ler. Então, o mundo já está se preparando. Olha Hollywood, eles já estão preparando a nova religião. Você já viu que o satanismo está sendo normalizado? As pessoas dançam vestidas de demônios, fazendo praticamente rituais na sua frente, na televisão, e as pessoas acham normais, né? A gente vê, estão acontecendo coisas terríveis na terra, querido. Existem shows de determinados artistas
que estão acontecendo manifestações demoníacas ao vivo. E não é só de um artista, de muitos artistas, querido, nós não temos artistas no nosso mundo. Nós temos sacerdotisas e sacerdotes. Engraçado que a maioria é sacerdotisa, né? De acordo com as religiões pagânicas antigas. Está profetizado lá no livro de Timóteo. Nos últimos tempos, os homens vão voltar para os antigos mitos. Você vê cada vez mais a ascensão da adoração do sagrado feminino. Vai estudar lá, feminismo é a origem de tudo isso. Sagrado feminino, a deusa. Né? Vamos voltar, não, porque esse Deus que o cristianismo prega é mentira. O verdadeiro Deus não é um Deus, é uma deusa. É a mãe terra. Né? E em todas as religiões ela tem um nome diferente. Ishtar, Astarote, Maria e por aí vai. Vênus, Afrodite. Então, querido, e o que eu acho incrível é que coisas bizarras estão acontecendo na atualidade e as pessoas estão simplesmente assistindo, como se tudo fosse muito normal. Então, com isso, vamos entrar logo na palavra. Aqui em Mateus 24, no versículo 36, isso aqui são palavras do nosso Senhor Jesus. Ele mesmo profetizou essas coisas. Ele disse, versículo 36, amém? Encontrou? Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e outra deixada. O que é isso aqui, querido? Arrebatamento. Jesus, ele já começou dizendo, nos últimos dias serão como nos dias de Noé. Noé estava lá preparando uma arca. O que acontecia com Noé? Era zombado. Esse cara é maluco. Noé dizia, está vindo um dilúvio sobre toda a terra. Alguém deu ouvidos a Noé? Ninguém deu ouvidos a Noé, apenas Noé e sua família. 7 pessoas, número profético da completude, apenas 7 pessoas, seus filhos, suas noras e sua esposa, foram salvos. E as pessoas simplesmente viviam as suas vidas como se nada fosse acontecer. Mas tinha um cara lá dizendo, vai vir um dilúvio. E, enfim, não vou entrar no mérito do dilúvio. Outro dia eu faço uma série sobre isso. Mas, hoje, exatamente a mesma coisa está acontecendo. A igreja está dizendo, queridos, está vendo isso daqui? Nós estamos no fim dos tempos. Jesus está voltando. O tempo está acabando. Se arrependam. Estamos preparando a arca. A igreja é a arca. Entrem na arca, a porta está aberta, a porta vai se fechar. E as pessoas estão vivendo suas vidas, comendo, bebendo, casando, se dando em casamento. Mas vai chegar um dia onde, sem menos esperar, a porta vai se fechar e ninguém nem vai ter visto. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado, outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, versículo 42, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor está demorando.
Então comece a bater em seus conservos, a comer, a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Esse é um lugar que ninguém quer ir. Mas a verdade é que esse é o lugar que a maioria das pessoas vai. E eu sei que hoje em dia essa forma de pregar o evangelho não é muito agradável e não é muito popular. Mas essa é uma das verdades do evangelho que precisam ser ditas e toda palavra precisa ser pregada. Se hoje você não entregar a sua vida ao Senhor Jesus e ao longo da sua vida você endurecer o seu coração e viver em uma vida de incredulidade, você vai para o inferno sim. Você vai para o inferno. Você vai sofrer eternamente e lá você vai chorar e você vai ranger os dentes. Quando você range dente? Quando você faz assim, sabe, quando você faz assim, você morde o seu próprio dente e o dente range, dor, mas também raiva. Quando você está com muita raiva, você range o seu dente. Você vai passar a eternidade sentindo dor, sentindo raiva. Muita gente pensa que as pessoas vão passar a eternidade no inferno. No inferno não, vai ser no lago de fogo, porque o inferno também vai ser lançado no lago de fogo. Muitas pessoas pensam que as pessoas vão passar a eternidade no inferno arrependidas. No inferno não vai ter arrependimento, querido. As pessoas estarão lá, elas não, porque o tempo do arrependimento vai ter acabado, elas não vão sentir arrependimento, elas vão sentir ódio. Lá vai ser lugar de pura maldade, de pura destruição, de puras trevas e fogo. E eu sei que hoje muitos evangelistas, muitos pregadores estão negligenciando, querendo dizer só a parte boa do evangelho. Jesus te ama, Jesus é bom, mas ele é justo juiz e ele lançará no fogo eterno aqueles que o negaram. Se você não entregar a sua vida para Cristo, você vai para o inferno. E junto com o inferno, você vai ser lançado, eu sei, é para doer o ouvido, para acordar, para a vida. Desperta, tu que dormes. E eu não estou falando isso, querido, com ódio e desprezo no meu coração. Mas como a palavra fala, vocês são meus embaixadores, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por meio de vós. Eu estou aqui fazendo o apelo de Deus. Se vocês não se arrependerem dos seus pecados e entregarem suas vidas a Cristo, e isso é sério, você vai sofrer eternamente. E querido, que triste será aquele que um dia ouviu a pregação do Evangelho, negou, porque invariavelmente, querido, a palavra diz, vai chegar um dia, todos, os que aceitaram e os que não aceitaram, todos vão estar diante dele, vão dobrar os seus joelhos, querendo ou não, e com a sua boca vão ter que dizer, ele é o Senhor. Esse vai ser o último tribunal de Cristo. Vai ser quando ele vai, é o tribunal dos bodes e das ovelhas, quando ele vai dizer, esses são os benditos do meu reino, esses eu não conheço. Esses serão lançados no lago de fogo para a perdição eterna. E existe muita, está ficando famosinho hoje, uma corrente teológica, que fala que essas coisas não vão acontecer, que arrebatamento não vai acontecer. Tem gente que fala, e eu acho mais interessante que tem muita gente se levantando para pregar mais sobre o que não vai acontecer e realmente se dar ao trabalho de dizer o que vai acontecer, o que é palavra de Deus, o que é verdade. E para mim essas são pessoas que estão perdendo tempo, porque elas não constroem, elas só pensam em destruir. Não, mas aquele pregador está errado. Não, mas essa teologia está errada. Não. Cadê o evangelho, querido? Prega o evangelho, vamos construir, vamos trabalhar. Amém? Tem trabalho para fazer.
E a verdade, e tem gente até que diz que a palavra arrebatamento não está na Bíblia. Eu já vi pregador sério aí, teólogo sério falando, arrebatamento não está na Bíblia. Quem disse? Está sim. A Bíblia não foi escrita em português. Originalmente, arrebatamento não está na Bíblia. Assim como graça não está na Bíblia. Se eu for usar esse argumento, graça não está na Bíblia. Senhor não está na Bíblia. Porque Senhor em grego é Kyrion. Né? Lá no grego está Kyrion, não está Senhor, então não tem Senhor na Bíblia. Arrebatamento está sim, lógico, não com essa palavra, mas no original no grego, que é a palavra harpazo. Amém? Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 17, vai dizer: depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essas palavras. Deixa eu só ver se eu vou continuar esse capítulo. Ótimo, vamos continuar. Capítulo 5 de Tessalonicenses é incrível. Olha o que ele diz aqui: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem como ladrão à noite, quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida. De modo nenhum escaparão. O Senhor está dizendo, quando o mundo estiver dizendo, quando o líder global estiver anunciando, se tiver alguém aqui, se você ficar, querido, preste atenção. Se um dia nós sumirmos daqui e você ficar, vou te dar uma dica. Se mesmo assim você ser cabeça dura, não me ouvir, ficar aqui quando a igreja for arrebatada, se isso acontecer agora, eu vou te dar uma dica. Vai aparecer um líder global. Ele vai dizer assim: vamos estabelecer a paz e a segurança global. Em nome do bem de todos, do bem maior, não ouça essa pessoa. Tudo que ela pedir para você fazer, você faz ao contrário. Provavelmente vão querer te matar. Prefira ser morto, porque você vai entrar no grupo dos santos da tribulação, aqueles que não se prostraram, né, diante da imagem da besta. A palavra diz que esses são os santos da tribulação. Você não vai ser igreja, você não vai ser Israel, mas você vai ser um grupo seleto dos santos da tribulação. Então, se isso acontecer, prefira morrer, que você vai encontrar com a gente no céu. Beleza? Voltando aqui. Hashtag fica a dica, né? Vai, né? Que fica. Aqui, meu cabelo, tá? Deixa eu arrumar aqui. Continuando, versículo 4. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda. Glória a Deus, eu não estou nas trevas, vocês não estão nas trevas, porque luz da palavra está sendo lançada. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para ira. O Senhor não destinou a sua igreja para o dia da sua ira, que será lançada sobre a terra durante a grande tribulação, que durará 7 anos. Mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, ou seja, mortos, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. E é isso que eu estou fazendo aqui com a igreja, exortando e encorajando você com essas palavras da nossa esperança. O nosso espírito foi salvo, glória a Deus. Tenho acesso direto ao trono da graça do Senhor. Eu oro em nome de Jesus e as minhas orações são recebidas no céu. Não sou mais um inimigo de Deus, se eu entreguei minha vida a Cristo. A minha mente está em processo de renovação contínua. Esse é o processo da santificação. Atualizar aqui o software da mente com a verdade do Evangelho. Por isso é importante estudar a palavra todos os dias, com a revelação do Espírito Santo. Mas o corpo, por enquanto, tem um remendo quando fica doente,
a gente ora por cura, mas haverá um dia que não será mais necessário orar por cura, porque receberemos a redenção completa. Porque a salvação em Cristo Jesus é a salvação do espírito, é a salvação da mente, mas também a salvação desse corpo. Isso é muito importante, porque Jesus ele foi o primeiro a experimentar a ressurreição. Ele é o primogênito, não só primogênito como filho de Deus, primogênito de muitos filhos, de muitos irmãos. Jesus foi o primeiro e nós todos estamos seguindo a Cristo, por isso somos irmãos em Cristo. Ele é o filho unigênito. Depois ele se tornou o primogênito. Por que primogênito? Porque ele é o primeiro. E você é o irmão de Jesus de 1/bilhõesimo, de milionésimo, de centésimo e quadrilionésimo grau. Isso aí, glória a Deus. Aí, eu fico até feliz. Mas existe promessa para esse corpo também. Amém? Então, você já entendeu. Vai chegar um dia em que essa promessa vai se cumprir. A igreja vai ser retirada daqui. E o interessante é que na Bíblia, querido, existem 7 raptos. E eu vou usar essa palavra porque é uma palavra até mais adequada do que arrebatamento. A palavra no grego que eu falei para arrebatamento é harpazo. Que tanto que no inglês, né, você vai ler uma Bíblia em inglês, eles usam a palavra rapture, né, que é rápido, eles não usam a palavra arrebatamento. No espanhol também, eu descobri isso, que eles também não usam a palavra arrebatamento, só o português usa a palavra arrebatamento. Deve ser por isso que tem esse problema, porque no espanhol eles também falam el rapto de la iglesia, né? Então no espanhol é rápido, no inglês é rápido, mas só em português que usa a palavra arrebatamento. Deve ser por isso, né, que tem teólogo aí que fala que arrebatamento não está na Bíblia, não deve saber inglês, espanhol, outras línguas, grego, enfim. Rápido, então vou usar a palavra rápido. Existem 7 raptos diferentes na Bíblia. Quem foi o primeiro a ser raptado da terra pelo céu? Enoque, isso aí. Quem foi o segundo a ser raptado da terra pelo céu? Profeta Elias. Veio a carruagem de fogo e o Senhor levou ele para o céu e não experimentou morte. Quem foi o terceiro raptado da terra? Isso aí, acertou. Parabéns, Caio, ganhou 5 estrelas. Jesus foi o terceiro raptado. Depois de ressuscitar, Jesus permaneceu 40 dias ou 50? 40 dias, né? 50 foi depois o dia de Pentecostes. Jesus permaneceu 40 dias na terra, mas ele ascendeu aos céus. Os discípulos ficaram olhando, tinham anjos no meio do caminho esperando ele, ele subiu sobre as nuvens e foi para o céu. E lá ele está. E Enoque está lá também, em corpo igual o nosso, está lá. Enoque não recebeu o corpo glorificado ainda. Elias também está lá, esperando também. Quem foi o quarto? E foi Paulo, apóstolo Paulo, que conheço um homem que não sei se no corpo ou fora do corpo foi ao terceiro céu e viu coisas indizíveis, né? E muitos estudiosos dizem que provavelmente isso aconteceu quando Paulo foi apedrejado e o seu corpo foi dado como morto. Pegaram o apóstolo Paulo e lançaram ele fora da cidade, porque Paulo estava morto, como morto. Então muitos dizem, Paulo morreu ali. Paulo morreu, Paulo foi aos céus, Paulo viu todas as coisas que ele nos explica em seus evangelhos e Paulo ressuscitou. Porque depois os discípulos vão lá para ver o corpo estilhaçado de Paulo. E interessante que a palavra fala, imagina, alguém que foi apedrejado. E, querido, apedrejamento, de acordo com a lei naquele tempo, não era aquela brita que você usa para fazer concreto, não. Era apedrejamento para matar. E a pedra lá de Israel não é igual a nossa pedra aqui, não. A pedra lá é uma pedra calcária. A pastora Karina sabe melhor, porque ela é engenheira de petróleo. Ela sempre me ensina. Já estou falando errado, porque não é pedra, né, amor? É rocha. E ela já está aqui, ó. Não é pedra, é rocha. Geologicamente está errado. São rochas calcárias. Sabe aquela rocha que é toda retinha, cheia de ponta?
que se você taca na cabeça de alguém já dá um corte de 20 pontos. Foi essa pedra que Paulo foi apedrejado. E simplesmente ele, por conta própria, levantou, estava tudo bem, voltou para a mesma cidade que ele foi apedrejado. Lógico, depois de ver o céu, né, e coisas indizíveis, ele vai ter medo de apedrejamento? Não. Beleza. Quem será o próximo? Já dei a dica. Eu ia falar quem foi o próximo a ser arrebatado. Quem será? Porque vai acontecer. Quem será o próximo a ser arrebatado? O quinto. A igreja. Depois da igreja, quem vai ser arrebatado? Os santos da tribulação, os 144 mil selados. E por último, os últimos 2 a serem arrebatados serão as 2 testemunhas. Quem são as 2 testemunhas? Moisés e Elias. Aqueles que encontraram com Jesus no Monte da Transfiguração. Eles conheceram Cristo em corpo aqui na terra. Oi? Provavelmente. Eles serão 2 testemunhas. Eles também vão ser apedrejados. Eles também vão ressuscitar. A palavra diz que o mundo inteiro, e hoje a gente consegue entender como o mundo inteiro consegue assistir um evento, porque hoje, por exemplo, Maui pegou fogo, o mundo inteiro assiste. Moisés e Elias, eles vão voltar para essa terra durante a tribulação, querido, e a palavra diz que eles vão liberar sobre essa terra todas as pragas e os sinais que eles realizaram lá no Antigo Testamento. Quando eles estiverem aqui na terra, e propriamente eles estarão em Jerusalém, Elias vai orar e vai descer fogo do céu sobre toda a terra. Moisés vai estender as mãos e as águas de rios no mundo inteiro vão se tornar em sangue. Antes foi só lá no Egito. Moisés vai levantar a mão e, quem sabe, oceanos vão se transformar em sangue. Moisés vai levantar outra mão e vai vir uma nuvem de pragas sobre toda a terra. Elias vai profetizar, querido, vai a coluna de fogo, né? Quem sabe daquela vez foi uma coluna, vai descer. Sabe aqueles filmes de Hollywood que o problema sempre acontece em Nova York? Alienígena sempre desce em Nova York. É o centro da Terra, Nova York. Big Apple. Mas recentemente eles estão, né? Teve aquele filme 2012, inseriram a Cristo Redentor, né? Estão botando outras capitais mundiais. Naquele tempo, Elias vai levantar a mão, querida. A coluna de fogo vai descer em todas as capitais da terra. Eles vão trazer grande destruição sobre a terra. Todas as pragas que eles realizaram. Vão morrer, vão ressuscitar e vão ser arrebatados aos céus. E queridos, eu sei que todas essas coisas são muito extraordinárias. Elas são extraordinárias porque Deus é extraordinário. Deus não é você, natural, que tem que acordar. Deus não tem que acordar igual você amanhã, acordar segunda-feira, 6, 7 horas da manhã para trabalhar. Deus é eterno, Deus é todo-poderoso. Ele vai fazer essas coisas porque Ele é Deus. Não existia nada, existem todas as coisas. Ele que fez, Ele faz, Ele deixa de fazer, Ele faz o que Ele quiser. Mas uma coisa precisa arder em nossos corações. Eu estou ensinando todas essas coisas porque a igreja de Cristo, primeiro, ela precisa conhecer as suas promessas. E segundo, ela deve amar a vinda de Jesus. A palavra nos ensina isso, devemos amar a vinda do nosso Senhor. E por isso precisamos entender e pregar sobre essas coisas. É incrível que quando nós começamos a entender a profecia dos últimos tempos, todas as promessas que vão acontecer, querido, você começa a ler todos os outros livros da Bíblia de uma forma diferente. E o rapto da igreja, querido, ela será como o último toque da graça de Deus aqui na terra. Então, de forma geral, a escatologia, né, ou seja, tudo que nós estamos falando aqui, fala sobre o futuro da igreja, fala sobre o futuro de Israel, o futuro do mundo e o futuro do planeta Terra. Muita coisa envolvida aqui, amém? E você sabia que existem... eu vou dar algumas informações aqui para daqui a pouco nós começarmos a entrar no assunto da noite, as bodas do Cordeiro. Existem 4 vindas do Senhor em nossas vidas. Primeiro, no novo nascimento. No novo nascimento, o Senhor Jesus vem para nós e habita em nós.
recebemos a esperança da glória, nos tornamos templo do Espírito Santo, somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Jesus vem e faz morada em nós. Em segundo, ele vem a nós em visitações. No primeiro culto aqui, a gente recebeu uma visita de Jesus que foi, meu Deus do céu. Eu saí no final do segundo culto, tive que correr lá para recompor minhas energias, comer um negócio que eu estava quase caindo no chão. Então, o Senhor vem até nós em visitações. O Senhor, ele está em todos os lugares porque Ele é onipresente? Sim, mas existem momentos que a pessoa de Jesus, de forma manifesta, se apresenta. E, queridos, esses momentos são extraordinários, ninguém fica de pé. Ele vem em nós em visitações, em derramamento do Espírito Santo, presença manifesta, vinho novo, glória, alegria, regozijo. Ele vem para nós, em terceiro lugar, no arrebatamento. Jesus, ele virá buscar a sua igreja. Então, e uma coisa muito interessante, querido, a gente fala sobre Jesus vir para buscar a sua igreja, e de certa forma isso é uma coisa muito genérica. É verdade, mas também é importante você entender que Jesus ele vai voltar também para você como indivíduo. Porque a gente fala muito assim, né? Jesus vai vir para arrebatar a igreja. Jesus vai vir para buscar você. Se quando o dia chegar, você estiver vivo, ele virá te arrebatar, pessoalmente. Se você já estiver morto e todos os santos que já morreram em Cristo, Cristo vai voltar individualmente para cada uma dessas pessoas. Elas vão ressurgir dos mortos e receberão corpos glorificados. Então, a volta de Cristo, eu não quero que você olhe para ela só como uma coisa institucionalizada. Jesus vai vir buscar a igreja. Ele vai vir me buscar. Ele é o meu noivo, Ele é o meu Senhor, o meu mestre, o meu amado. Eu amo a vinda do Senhor, porque eu tenho relacionamento com Ele, eu fui alcançado por Ele e eu estou aguardando o Senhor Jesus me buscar. Amém? Então, o rapto E é interessante, enfim, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, a gente vai falar sobre o casamento, mas quando a gente começa a falar sobre o casamento, fica mais interessante ainda entender o rapto. E em quarto, ele virá conosco. Ele virá junto com a sua igreja, com os seus santos, na segunda vinda, para guerrear naquilo que você talvez já deva ter ouvido falar, tem até nome com isso, a Batalha do Armagedon. A última guerra de todos os tempos. Ele virá na sua segunda vida guerrear, ele vai reinar sobre toda a terra no milênio, e nós viremos com ele, com corpos glorificados em grande poder e glória, e reinaremos com Cristo para sempre. Amém? Então, querido, é muito importante nós termos essa visão muito clara. Como a gente falou lá no primeiro domingo, a palavra de Deus, querido, ela é literal. Jesus disse que vai fazer essas coisas e ele vai fazer. Amém? E... já falei sobre isso. Uma outra coisa muito importante, né? Hoje nós estamos aqui, né, falando em questão de espaço-tempo. Hoje nós olhamos para a primeira vinda de Cristo como algo que aconteceu no passado. Há 2000 anos atrás, Cristo Jesus andou em corpo aqui nessa terra. Né? Algumas heresias, alguns falsos ensinamentos dizem que não foi em corpo, outros dizem que tinha corpo, mas ele não era Deus, porque meu Deus, me deu um branco. Do helenismo, Grécia, gnosticismo, isso. Né? A doutrina gnóstica diz que não é possível algo que é perfeito habitar, né, num corpo que é imperfeito. Por isso Jesus ele veio para quebrar qualquer conhecimento. Por isso que Paulo fala que o evangelho ele é loucura tanto para judeu
quanto para grego, porque os filósofos gregos não entendem Cristo, o judaísmo antigo também não entendia Cristo, porque Cristo só é entendido pela fé, porque Cristo é o Filho de Deus, é sobrenatural, é uma coisa extraordinária, fora do normal, fora do natural. Eu não posso entender Cristo com a minha mente humana limitada, com o meu conhecimento, com o nosso background filosófico grego de direito romano. Não tem como, é pela fé, é sobrenatural, amém? E nós vamos começar a entender agora sobre esse momento, né? Eu quero finalmente chegar nesse momento onde nós vamos falar sobre as bodas do Cordeiro. Porque, como eu falei, a igreja vai ser arrebatada, o mundo vai passar por grande tribulação e nós estaremos com Cristo. A grande tribulação durará 7 anos e nesses 7 anos estaremos com Cristo, né, no céu para celebrar as bodas do Cordeiro, o casamento do noivo com a noiva. Interessante que quando nós formos raptados dessa terra, os nossos corpos serão transformados, os corpos da igreja, os que estão mortos também ressuscitarão e também receberão novos corpos e estaremos lá diante do Senhor. E para esse encontro, para essa grande cerimônia com Ele, que é chamado de Bodas do Cordeiro. E uma coisa muito interessante, querido, sobre a vida de Jesus, para nós entendermos tudo que eu vou falar a partir de agora sobre casamento. Porque você tem a sua visão ocidental do que é casamento, amém? Só que Jesus, ele era judeu, ele é judeu, ele nasceu em Israel, e aonde ele morava? Maior parte da sua vida, ele passou em Nazaré, da Galileia. 76% da vida de Jesus aqui na terra foi na Galileia, não foi sequer em Jerusalém. Galileia era um lugar muito diferente, até mesmo para Israel. Galileia ficava mais perto do Líbano e da Síria do que de Jerusalém, você sabia disso? Era como se fosse a periferia da periferia de Israel. Ficava lá no fundão de Israel. Né? Por isso que Natanael fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Quando Filipe vai apresentar Jesus para Natanael, Natanael fala isso, mas tem alguma coisa boa em Nazaré? Não tem nada em Nazaré. Tem Jesus de Nazaré, a melhor coisa que poderia acontecer. Mas ele não sabia ainda, tudo bem. Então, grande parte do seu ministério, Jesus passou na Galileia. A sua cultura era uma cultura, né, da região ali do Mar da Galileia. Até tinha uma cidade muito importante no Mar da Galileia, chamada Cafarnaum, uma cidade que existe até hoje. Hoje mesmo, se você viajar para Israel, você pode ir lá em Cafarnaum, você vai ver as ruínas da sinagoga de Cafarnaum, lugar que Jesus falou por muitas vezes, à beira da praia que Jesus andou por muitas vezes, onde ele chama Pedro e diversos apóstolos, e estão lá intactos. Tem um lugar que os arqueólogos falam, pertinho da sinagoga em Cafarnaum, que ficava provavelmente a casa de Pedro, da família dele e tal. Eu nunca fui, eu vi no vídeo do YouTube. Meu sonho para Israel. A gente vai, né, na segunda vinda. Por isso que eu não me preocupo. Se der para eu ir agora, eu vou. Se não, a gente vai depois. Vai ser melhor. Então, querido, é necessário nós, e aí eu vou começar a falar sobre isso agora, entender toda essa cultura que Jesus estava inserido, para a gente entender qual é a perspectiva de Cristo sobre o casamento dele com a igreja. O Senhor escolheu colocar o seu filho numa das cidades e regiões mais peculiares de Israel. O casamento na região de Jesus era até mesmo diferente de outras regiões de Israel. Era diferente dos casamentos de Jerusalém, por exemplo. Tinha peculiaridades. E é muito importante a gente entender isso. Para você começar a entender o casamento da Galileia, a boda da Galileia, era um evento de 1 ano de preparação e muito trabalho. A família trabalhava 1 ano inteiro para esse casamento acontecer. E na boda da Galileia, o noivo, ele era o centro e não a noiva. Aqui no Ocidente nós temos a noiva. Todo mundo espera o quê? A entrada da noiva.
Noiva vem vestida de branco, toca marcha nupcial, mas isso é o Ocidente, século 21. Na época de Jesus, na região em que ele morava, o noivo era o foco da festa. Amém? Vai guardando todas essas informações, gente. A boda da Galileia era a única no mundo que não tinha dia nem hora. E para a partir daqui você começar a entender um pouquinho, eu vou pegar uma referência que, inclusive, o Senhor Jesus nos dá. Volta lá em Mateus, no capítulo 24. E não é por menos que Jesus usa essa figura de linguagem para falar sobre a parábola das 10 virgens. Lá em Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 1, nós lemos sobre a parábola das 10 virgens que diz: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas. As 10 virgens aqui, queridos, são como se fossem damas de honra do casamento. Amém? Para você entender melhor. 10 virgens são as damas do casamento. Ou seja, elas são convidadas. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo para as nossas candeias, então estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo eles para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Porque no casamento da Galileia, ninguém sabia o dia nem a hora que o noivo chegaria. O noivo, muitas vezes, ele sequer conhecia pessoalmente a noiva. Você sabe que na antiguidade tinha muito esse costume, mas a gente vê que na região da Galileia, o noivo também poderia muito bem conhecer a noiva. A gente vê isso, por exemplo, na vida de José e Maria, os pais naturais de Jesus, a mãe natural de Jesus e o pai adotivo de Jesus, José. José, ele conhecia Maria antes do casamento. Quando você lê lá em Mateus, no início dos evangelhos, você vai ver que Maria estava prometida para José quando ela gerou do Espírito Santo Jesus no seu ventre. Eles não eram casados ainda, mas ela já era prometida para José, porque assim era a cultura daquela época. Então, a noiva, ela nunca sabia quando o noivo vinha. Da mesma forma, nós não sabemos o dia nem a hora, mas podemos saber o tempo, principalmente porque uma profecia central já aconteceu. Como eu falei, Estado de Israel está estabelecido. Seus territórios estão sendo consolidados. Judeus de todos os cantos do mundo, desde lá dos anos 50, estão indo para aquela região, cumprindo profecia. Então, o noivo está chegando. E da mesma forma, queridos, que Cristo, da mesma forma que o noivo, ele vinha até a família da noiva e fazia esse trato, né? A noiva era prometida para o noivo e estabelecia esse acordo, esse contrato, né? Ela já estava legalmente comprometida com ele. Da mesma forma, Cristo, ele já fez esse acordo conosco, com a sua igreja. Ele já veio na sua primeira vinda. Ele já veio na sua primeira vinda e da mesma forma que o noivo precisava pagar o preço, né, ao pai pela noiva, né, na antiguidade havia esse costume de se pagar o dote pela noiva ao pai. O filho que veio há 2000 anos atrás, ele já pagou o preço ao pai. O preço que era necessário ser pago já foi pago, ele já veio. A primeira vez que Jesus fala isso conosco, se eu não me engano, está em João.
no livro de João, não vou lembrar aqui, eu não anotei o capítulo e versículo, mas Jesus disse para os seus discípulos: é necessário que eu vou preparar lugar para vocês, mas eu vou voltar para vocês, vou preparar-vos lugar. Essa era a palavra, essa era a frase que o noivo na Galileia dizia para sua noiva: eu vim aqui, eu paguei o preço por você ao Pai, mas eu preciso ir, porque eu preciso construir, preparar um lugar para nós. Mas eu vou voltar para te buscar. Eu não sei o dia nem a hora, porque no casamento na Galileia, o filho, ele não sabia o dia e nem a hora. Quem determinava o dia e a hora era o pai do noivo. Porque o pai do noivo, ele avaliava a construção, o que o seu filho estava construindo, e ele que dizia para o filho: filho, está pronto. A morada está preparada para receber a noiva. Vai buscar a noiva. Por isso que Jesus diz: ninguém sabe o dia nem a hora, somente o Pai, nem os anjos, nem o Filho, só o Pai sabe o dia e a hora. Porque no casamento da Galileia, só o pai dizia para o seu filho: filho, a morada que você construiu para o casamento com a noiva está pronta, vá buscar a sua noiva. E da mesma forma, Jesus, ele virá para buscar a sua igreja. Amém, queridos? Então é necessário entender que nessa ótica, a igreja de Cristo, nós já estamos legalmente em matrimônio com Cristo. Mais ainda, já estamos comprometidos, assim como Maria estava comprometida com José, mas eles não moravam juntos ainda. Por isso você vê que José estava em outra cidade e ele fica sabendo que Maria estava grávida. E José pensa: vou romper aqui, mas o anjo aparece para ele em sonho de noite, fala: não faça isso, o que ela tem no ventre foi gerado do Espírito Santo. Então, da mesma forma, o nosso noivo veio, pagou o preço, estabeleceu o compromisso, a aliança, mas o casamento ainda não foi completamente consumado, porque ele foi preparar lugar e ele está voltando para buscar a sua noiva que está sendo preparada. Amém? Então nós vamos entender aqui, queridos, 5 etapas do casamento da Galileia, para você entender por que nós estamos aqui esperando o arrebatamento da igreja, nosso encontro com o Senhor. Primeira etapa é o noivado, o compromisso, o pacto, como eu acabei de falar para vocês. E a gente pode dizer também que esse momento é o momento da conversão. Quando você entrega sua vida para Cristo. Você está selando o noivado com Cristo. Você está selando compromisso com Ele. Você está selando um pacto, uma aliança com o noivo. Amém? 1 Coríntios, deixa eu abrir aqui, 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, de 1 a 2. Versículo 3, 11, 3. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Versículo 1 e 2. Amém, gente? Esquece essa passagem, eu anotei errado. Não vou usar essa passagem. Mas, enfim, vocês entenderam aqui. Momento da conversão é o momento de aliança com o noivo. Amém? É um tipo de pacto matrimonial com Cristo. É uma oferta de salvação. Por isso é preciso dizer sim ou não. Na boda da Galileia, e isso aqui, querido, é maravilhoso de entender, e você vai entender porque durante todo esse mês nós estamos realizando a ceia do Senhor. Quando o noivo se encontrava com a noiva, ele fazia o pedido de casamento para a noiva. Assim como somos apresentados a Cristo, precisamos tomar a nossa decisão. Eu aceito a Cristo, eu não aceito a Cristo. E nesse momento, na boda da Galileia, a simbologia que era usada para se fazer o pedido de casamento era uma ceia.
O noivo chegava com um pão e um copo de vinho. O noivo oferecia aquela que ele desejava que fosse a sua noiva, ele oferecia um pão e uma taça de vinho. Ele comia desse pão, ele tomava desse vinho. E não sei se você sabe, mas no Oriente Médio, principalmente naquela época, você compartilhar uma taça com alguém, o mesmo copo com alguém, é um dos maiores atos de intimidade, né? Você compartilhar o copo que você bebeu com a outra pessoa. Por isso Jesus, na primeira ceia, né, ele celebra a ceia com apenas uma taça, eles compartilham da mesma taça. Jesus estava celebrando ali com os seus 12 discípulos o compromisso do noivado com os seus apóstolos, o compromisso que ele tinha estabelecido com aqueles que seriam os cabeças, os fundamentos. Lá em Apocalipse, vai dizer nos últimos capítulos que a nova Jerusalém que descerá dos céus terá como alicerces pedras que estão escritos os nomes dos 12 apóstolos, porque eles são os fundamentos da cidade. E naquele momento da ceia do Senhor, o Senhor oferece o pão, o Senhor oferece o vinho. E para nós, né, e eu não sei se você já parou para pensar nisso, por que pão, por que vinho? A gente sempre fala o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, mas para aqueles 12 homens, naquele lugar reservado, que faziam parte daquela cultura, que foram provavelmente não só naquelas bodas de Caná da Galileia, onde Jesus realiza o primeiro milagre, né, onde Jesus transforma água em vinho, provavelmente eles foram em muitos casamentos. Jesus devia gostar muito de festa de casamento, porque o centro do que ele estava fazendo aqui era a preparação de um casamento. Olha que coisa linda, o ministério dele começa num casamento. E Jesus veio preparar aqui um casamento. Jesus veio fazer um pedido de noivado. Ele oferece o pão, ele oferece o vinho aos seus discípulos, ele estabelece uma aliança. E ele diz, eu vou voltar para buscar vocês. Ele diz isso aos seus 12 apóstolos, que são os fundamentos do que nós somos hoje, a igreja. Por isso que toda vez que celebramos a ceia do Senhor, nós lemos lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, que Paulo fala que Jesus o instruiu, façam isso em memória de mim. E eu oro para que, a partir de hoje, você olhe para a ceia do Senhor, não só como um momento de memorial do sacrifício de Cristo, mas entenda, em memória daquele que veio estabelecer uma aliança comigo. Como eu disse, é para a igreja, mas é pessoal. Quando um homem, naquela época, oferecia um pão e um copo de vinho a uma virgem, eles já sabiam o que era. Era claro para eles entenderem. E precisa ser claro para nós hoje que nós que compartilhamos da mesa do Senhor, do pão, do vinho, sim, experimentamos a redenção, cura do nosso corpo, perdão de todos os nossos pecados. Mas não é por menos que lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, ele fala, façam isso em memória de mim, até que eu venha. Façam isso, até que eu venha. Noiva, permaneça fiel. Todas as vezes que vocês se reunirem, celebre a ceia do Senhor. Coma do pão, beba do vinho. Lembrando, eu tenho uma aliança e não é só de salvação do espírito, mas é de salvação do seu corpo também. Quando você celebra a ceia do Senhor, nós estamos anunciando, um dia a igreja vai ser arrebatada. Você sabia disso? Até que ele venha. Ele vai vir para a sua igreja. Esteja vivo ou esteja morto, no dia em que ele vier, a palavra diz lá em Tessalonicenses, que aqueles que estão mortos serão os primeiros. Eles ressuscitarão. Eles se encontrarão com o Senhor nos ares, receberão corpos glorificados. E em segundo lugar, aqueles que estiverem vivos ascenderão aos céus. E é interessante que nas bodas da Galileia, o noivo, ele sempre ia buscar a noiva com uma comitiva de amigos.
Muitos amigos iam juntos, festejando, celebrando. E da mesma forma, Jesus, ele vai vir com muitos amigos, com muitos que vão ajudá-los. O noivo, ele ia direto ter um encontro com o pai, mas os amigos do noivo, eles iam na frente para buscar a noiva. Eles preparavam como se fosse não era um carrinho, né? Mas era algo em que a noiva sentava, eles levantavam a noiva e eles vinham trazendo a noiva junto com as damas de honra. Eram os amigos do noivo com as damas de honra e a noiva sendo levada para o noivo. E da mesma forma, querido, que um dia Elias estava aqui na terra, o carro de fogo veio sobre a terra num redemoinho, ele foi levado nos céus. Vai acontecer um dia em que o noivo virá, estará nos ares olhando para sua noiva, enviará os seus amigos, os seus anjos, vão agarrar você. Eu estava falando isso com a pastora Karina hoje, né? Seu anjo vai agarrar você, vai te raptar. E aí a gente consegue entender melhor o significado da palavra harpazo, rapture, el rapto, rapto. Você vai ser raptado da terra, o anjo vai te agarrar e vai te levar para o encontro do noivo, para celebrar o casamento. E o casamento da Galiléia era exatamente assim. Era como se fosse, a noiva era raptada pelos amigos e levada para o lugar da festa, que não é onde ela estava. Ela estava lá só esperando a chegada do noivo. Então, quando os discípulos perguntavam para Jesus, quando Jesus estava falando sobre a sua segunda vinda, sobre todos esses eventos que iriam acontecer, talvez para você que tem essa mentalidade do século 21, essa cultura que nós temos de hoje, você não fazia parte daquela cultura e você ouve Jesus fala, não, eu vou preparar lugar e vou voltar. Quando Jesus fala isso para os seus discípulos, os discípulos não questionam Jesus o porquê que ele ia fazer isso, ou o motivo dele fazer isso, ou eles tentam entender, não, mas Jesus, mas como assim? Me explica melhor. Por quê? Porque os discípulos sabiam como funcionava um casamento. Eles estavam lá com Jesus nas bodas de Caná da Galileia. Pedro era casado, provavelmente Pedro viveu esse processo também. Pedro foi noivo, casou, Pedro fez toda essa cerimônia para se casar com sua esposa também. E para eles, a única pergunta não era como nem porquê. A única pergunta que eles fazem para Jesus é: Jesus, quando isso vai acontecer? Porque na perspectiva de alguém que morava na Galileia naquela época, eles sabiam que não tinha como a noiva saber o dia da vinda do seu noivo. Mas com certeza essa era a maior expectativa e a maior dúvida que a noiva tinha, quando ele vai vir. Então, eles, os discípulos mais próximos de Jesus, eles já tinham perspectiva de noiva. Porque o noivo, seu amado, que estava ali com eles, disse: eu vou embora, eu vou preparar lugar, mas eu vou voltar para buscar vocês. Eles não duvidaram disso, eles só perguntaram, como uma boa noiva: quando, Jesus? Quando você vai vir? Quando essas coisas vão acontecer? E da mesma forma, nós precisamos ser como aqueles que são os cabeças, os apóstolos, o fundamento da igreja, ter em nosso coração, não, o noivo disse que vai vir, ele virá. A questão é, quando? Quando ele virá? Não sabemos o dia e nem a hora, mas podemos discernir os tempos e as estações. Os sinais estão claros. O tempo, a agenda, o calendário do Senhor está se desenrolando. O meu noivo está chegando. As minhas vestes estão preparadas? E esse, querido, era o trabalho. Enquanto o noivo ia preparar lugar, a noiva ela não ficava só esperando. A noiva também tinha um trabalho. E a noiva, qual era o trabalho da noiva durante esse tempo? A noiva preparava o seu vestido. E era um vestido como? De que cor? Branco. Branco que simboliza pureza. Branco que simboliza santidade. A noiva, ela se preparava. Ela preparava o seu vestido,
ela preparava as joias, ela preparava os enfeites, e da mesma forma nós estamos aqui na terra como igreja, como noiva, precisamos nos preparar, não vestindo literalmente uma roupa branca, mas as nossas vestes brancas, elas são os nossos atos de justiça. O Senhor te preparou para boas obras, para atos de justiça. A palavra diz que a fé sem obras é morta. É necessário ter obras que acompanhem a nossa fé. Porque eu posso dizer, eu tenho fé, mas se eu não tenho obras, eu não tenho fé de verdade. Amém? Estão entendendo, gente? Falta 10 para as 9, está muito cedo ainda. Eu vou fazer a ceia ainda. Faz assim 10 horas. Tá bom. Tô brincando, gente. Vou correr aqui. E querido, interessante é que quando a igreja chegar no céu diante do Senhor, ela vai passar por um julgamento. Não um julgamento de condenação, mas ela vai passar por algo que, na verdade, propriamente deveria se chamar como se fosse um pódio, uma premiação. As obras da noiva serão julgadas. Vamos lá, querido, meu filho. Eu te dei esses dons, eu te dei esses talentos, eu te dei esse chamado, eu desenhei a sua vida, eu te chamei para ser um pastor, eu te chamei para ser um evangelista, eu te chamei para ser um pai de família, eu te chamei para ser um empresário que financiaria a plantação de igrejas, eu te chamei para fazer isso, para fazer aquilo, eu te dei obras boas para você fazer, para ser um fiel plantado numa casa, um dizimista fiel, um ofertante fiel, um pregador do evangelho, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que ama a vinda do Senhor. O que você fez com as obras que eu te entreguei, com os dons que eu te entreguei, com toda a vida e tempo e saúde que eu te entreguei? E você vai passar por esse momento onde todas as suas obras serão julgadas, o que for palha, o que for madeira, ou seja, aquilo que não foi feito de acordo com a vontade de Deus e pelo poder do Espírito Santo, será queimado pelo fogo, a noiva vai ser purificada, vai sobrar apenas pedras preciosas, prata, ouro, joias, porque a noiva ela precisa ser apresentada diante do noivo pura, vestida de branco, adornada. Então vai haver esse momento onde a noiva entrará nos céus, mas assim que entrar nos céus, purificação. É um ritual de purificação, para ser apresentada ao noivo, para dar início ao casamento com o noivo. Amém? Vamos correr aqui. Gente, é muita coisa, então eu preciso sintetizar. Oi? Semana que vem eu vou falar do milênio. E vou falar do milênio, são 1000. Semana que vem eu vou falar sobre 1000 anos. É muita coisa. Eu vou pular para o segundo ponto aqui, queridos. Amém? Segundo ponto da preparação de um casamento. Eu já falei sobre o noivado, né, o compromisso, o trabalho do noivo, o trabalho da noiva. O segundo ponto era convidar pessoas. E quem era o responsável por convidar pessoas? A família do noivo. A família do noivo convidava as pessoas. E não é por menos que lá em 1 Coríntios capítulo 5, o Senhor vai dizer por meio do apóstolo Paulo que nós somos os representantes de Deus. Nós fazemos o convite que Deus tem para fazer. O Senhor encarregou você de levar o convite para casamento do noivo para todas as pessoas. Um casamento sem convidados é um casamento feliz? Um casamento sem convidados é um casamento alegre? Então imagina você nas bodas do Cordeiro, você vai ser salvo, você vai entrar, talvez vai entrar como quase não entrando, mas entrou, e você vai chegar lá e não vai ter ninguém conhecido. Sua mãe não vai estar lá, seu pai não vai estar lá, seu primo, seu amigo do trabalho. Imagina você entrar no céu e não ter pouquíssimos conhecidos à sua volta. E imagina você numa festa, sentado numa mesa, sozinho. É lógico, queridos, no céu todos seremos irmãos, não vai haver tristeza nem choro, mas eu estou desenhando essa figura aqui para você entender de que é importante para nós como igreja, recebemos essa incumbência
de convidar pessoas para o casamento. Amém? Jesus está voltando, eu tenho trabalho a fazer, eu preciso contar essa boa notícia ao máximo possível de pessoas. Imagina que alegria será você entrar nas bodas do Cordeiro e ver à sua volta, meu Deus, todas essas pessoas aqui eu convidei para a festa. Olha aqui toda a minha família, todos os meus amigos, todos os meus vizinhos, os amigos de trabalho. Olha aqui os filhos dos meus filhos, os filhos dos meus amigos, as outras gerações. Imagina aquela sua prima que aceitou Jesus através de você. E a partir dela, 3 gerações foram alcançadas, todos à sua volta. E você olhando, meu Deus, que alegria poder entrar na festa com o Senhor, acompanhado de muitos convidados. Amém? E é por isso que isso faz parte das obras de justiça da noiva. Precisamos colocar isso exatamente como alguém coloca uma roupa ou prepara com cuidado uma roupa bonita para ser usada. Eu preciso diligentemente, eu preciso viver uma vida santa, eu preciso viver o meu chamado, fazer a vontade de Deus, mas eu preciso pregar o evangelho a toda criatura, porque isso faz parte das boas obras, dos atos de justiça. Isso faz parte da minha preparação como noiva de Cristo. Amém? Terceiro ponto, o noivo, terceira etapa do casamento. O noivo se prepara, a noiva se prepara, muitas pessoas são convidadas, porque no casamento da Galileia, geralmente, praticamente toda a cidade participava, não era um evento da família, era um evento da comunidade, todas as pessoas se envolviam, era um grande evento social. Então, pessoas foram convidadas, a festa foi preparada, a morada foi preparada, o noivo vai e busca a sua noiva, arrebata a sua noiva, junto com seus amigos. Então, ele vem com escoltas de anjos, com santos que estão nos céus, mas não têm corpos. Então, no rapto, recebemos novos corpos. Primeiro, os que morreram, como eu disse, em Cristo, terão seus corpos ressuscitados e glorificados, e depois a igreja viva na terra ascenderá e terão seus corpos glorificados. O corpo será novo, completamente semelhante à glória do Senhor. A noiva vai ter um corpo semelhante ao corpo do noivo, cheio de glória, de resplendor. Amém? Então, o rapto, o arrebatamento da igreja querido, a conclusão da redenção completa do homem. É a salvação do corpo. O espírito foi salvo, a mente vai ser completamente renovada, o corpo vai ser salvo. O rapto é o fim da salvação, querido. É o início da completude de todas as eras. Vai ser o início do fim da salvação do homem e o início da salvação da terra. Porque existe uma promessa de redenção para a terra também. A gente vai falar sobre isso semana que vem. Então, geralmente, o noivo, ele vinha com os seus amigos, ou seja, com os seus anjos, com os seus exércitos, ele vinha ao som de trombetas, ele vinha com som de festas. Então, a noiva, ela não sabia o dia nem a hora, mas, de repente, ela começava. Porque a cidade já sabia que tinha uma noiva ali sendo preparada. Então, quando eles viam uma comitiva tocando trombeta e fazendo grande festa, as pessoas começavam a gritar: o noivo está chegando! Tem uma festa vindo! Olha os sinais! Olha as trombetas sendo tocadas em todos! Ela está se aproximando! E da mesma forma como o noivo vinha fazendo festa com os seus amigos, da mesma forma, hoje, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas sabemos, está perto. Amém? E quando o noivo chega, querido, ele começa a anunciar a sua chegada, a noiva prontamente se levanta vestida e chama suas damas de honra, as virgens que estão preparadas para a chegada do noivo. Por isso Jesus conta a parábola das 10 virgens. Daquelas que algumas se prepararam, outras não vou entrar a fundo nessa parábola, mas ela conta sobre esse momento da chegada do noivo, porque alguns nesse momento
não serão pegos de surpresa. Alguns, nesse momento, quando ele chegar de forma repentina, estarão prontos. Vida de oração em dia, estudo da palavra em dia, serviço na igreja em dia, fidelidade aos seus irmãos em dia, vida de santidade, dizimista fiel, ofertante, generoso, cumpridor de chamado, pregador do evangelho, homem de fé, cheio do Espírito Santo, ora em línguas, faz o seu trabalho a tempo e fora de tempo, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não teme mal nenhum, porque sabe que o Senhor está com ele está vindo. O seu pote de azeite não está vazio, está cheio, por isso a chama da sua lamparina não se apaga. Constantemente orando no Espírito, está cheio do Espírito Santo, tem fogo queimando, não importa quando o seu noivo vai chegar, na lamparina daquele que está preparado, azeite está sempre garantido, está sempre se enchendo do Espírito Santo, está sempre se preparando com unção, com oração, com jejuns, se enchendo da palavra, se preparando com atos de justiça. Não importa a hora e o momento que o noivo vier, estará pronto. Outros não estarão prontos, estarão negligentes, negligenciando vida de oração, não crendo na pregação da palavra, não crendo na doutrina estabelecida pelos santos apóstolos e profetas, que é o que eu estou apresentando para você, não é uma ideia minha, mas são os ensinamentos, as doutrinas e as profecias estabelecidas pelos santos apóstolos e profetas, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Não rejeitaram a palavra, não negaram a fé, não desanimaram, mas outros farão ao contrário. Negligenciarão a vinda, negligenciarão as profecias, negligenciarão os dons do Espírito Santo, negligenciarão as manifestações do Espírito Santo, negligenciarão o vinho novo do Senhor, negligenciarão o azeite, negligenciarão o incenso, negligenciarão as suas vestes, as vestes estarão sujas com pecado, negligenciarão o adorno de pedras preciosas, ou seja, não vão se preocupar em servir ao Senhor com o melhor que o Espírito Santo tem para impulsionar em nossas vidas, porque as obras precisam ser geradas pela direção do Espírito Santo, não pela nossa carne, não fazer porque eu tenho vontade ou porque eu tive uma ideia, mas porque o Espírito Santo me gerou isso. Isso são as pedras, a figura de pedra preciosa, que a gente vê aqui, adornada com pedra preciosa, com ouro, com prata, são aqueles cheios do Espírito Santo que fazem as obras, guiados pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então, todos aqueles que negligenciam todos esses atos, são aqueles que no dia serão pegos de surpresa. Lamparina vazia, roupa suja, cabelo bagunçado, dente com cárie, olho cego, ouvido surdo, boca muda, perna que não anda, braço que não funciona, rim paralisado, estômago que não digere. E quem tem o Espírito Santo entenda o que eu estou dizendo. Quem não tem, compre hoje, é de graça. Então, querido, não seja aquele que vai ser pego de surpresa. E talvez demore mais algumas décadas. Talvez você morra. E morreu despreparado. Morreu com a lamparina seca. Morreu sem pedra nenhuma. Morreu sem aliança. Morreu sem o sangue. Morreu sem desfrutar do corpo, do sangue, do pacto, da conversão. Esses não participarão da cerimônia, mas aqueles que participaram da mesa, aqueles que disseram, eu aceito o casamento, Jesus. Eu vou esperar. Eu como do pão, eu bebo do cálice, até que o Senhor venha. Esses vão participar da cerimônia. A cerimônia, querido, no casamento judaico durava 7 dias. Quando formos arrebatados,
quer vivos, quer mortos, a gente vai subir de qualquer jeito, estaremos com o Senhor 7 anos, preservados de toda ira, de todo julgamento que estará sendo lançado sobre a terra. Quando você lê em Apocalipse que Jesus pega o rolo com os 7 selos, aquilo ali é o testamento de propriedade da terra. E o Senhor Jesus começa a abrir selo por selo. Cada selo aberto, julgamento é lançado sobre a terra. Cada taça derramada, julgamento sendo lançado sobre a terra. Cada trombeta tocada, julgamento sendo lançado sobre a terra. Mas como lemos em Tessalonicenses, nós não somos filhos da ira. Nós não estamos destinados à destruição. Nós somos a noiva. E quão ruim seria se esse noivo simplesmente dissesse para a noiva: noiva, eu estou comprometido com você. Eu vou enviar destruição sobre essa terra. E eu vou manter você. Você vai sofrer. Muitos de vocês, milhares de vocês vão morrer durante esse período. E depois da ira e do julgamento ser lançado sobre todos, aí no final você destruída junto com a terra, aí eu vou buscar você. Uma noiva manchada, morta, decapitada, sem perna, sem braço, sem mão. Não, querido. O noivo é bom. Ele vai preservar a noiva. Ele vai tirar a noiva, porque não somos destinados à ira. Rapaço vai acontecer. E estaremos 7 anos escondidos junto com o noivo. Era o que o noivo fazia com a noiva. 7 dias escondidos junto com a noiva, celebrando o casamento. Enquanto o noivo estava com a noiva, toda a cidade festejava e celebrava. E finalmente, depois da cerimônia, depois de acontecer a cerimônia, acontecia a festa. Um banquete é servido, o noivo vai entrar, ele vai se sentar no centro da festa, porque o noivo, nas bodas da Galileia, ele é o centro da festa. E durante essa festa, como eu falei, vai ser servido um banquete, mas esse banquete não vai ser servido no céu. Lá em Salmo, no Salmo 23 diz que ele prepara uma mesa. Você deve lembrar disso. Ele prepara uma mesa para nós, na presença dos nossos inimigos. Você acha que esse salmo está falando de quê? É lógico que ele está falando de bênçãos, mas ele está falando sobre a segunda vinda de Cristo. Ele está falando sobre a mesa que vai ser preparada para a noiva, na presença de todos. As bodas do cordeiro vai acontecer num lugar reservado, porque a cerimônia era algo íntimo, não era para todos. A cerimônia era algo íntimo, acontecia só com a família, né, ali no casamento. Mas a festa, o banquete, era diante de todos, todos viam. E nesse dia, o Senhor Jesus, quando se completarem os 7 anos, no fim de 7 anos, com o arrependimento de Israel, que também será convidado para a festa, e os santos da tribulação também, o Senhor, ele virá sobre essa terra, pisará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, derrotará todos os inimigos da igreja e de Israel, e um banquete. E querido, esse banquete não vai durar um dia, o banquete não vai durar 2 dias, o banquete não vai durar 3 dias, o banquete vai durar 1000 anos. Serão 1000 anos do governo do Senhor sobre essa terra. 1000 anos aonde será servido um banquete para nós, na presença dos nossos inimigos. E estaremos com Ele para sempre. Amém?